Olá, eu sou Carol Tormena. Hoje o tema é profissão jornalista. E eu começo te perguntando, quanto você tem deixado de fazer aquilo que você gosta profissionalmente por causa de um padrão de pensamento seu? Eu te pergunto isso porque o jornalismo é uma profissão que tem um título que parece que puxa aquela pessoa que é mais extrovertida, que gosta de câmeras, que gosta de falar em público. E interessante porque muitas vezes você pode encontrar em você, por mais que tenha um perfil mais fechado, mais tímido, mais introspectivo, você pode sim desenvolver uma profissão como essa, uma profissão às vezes até de falar em público, como é o jornalismo. E eu vejo que as pessoas às vezes começam a escolher uma profissão por aquilo que elas acham que deveriam fazer, justamente pelo perfil. Então, por exemplo, neste caso, uma pessoa mais quieta não pode fazer jornalismo, mas lá dentro dela, ela tem essa vontade. Daí ela acaba indo para uma outra profissão. De repente, uma escritora, por exemplo, onde ela vai poder exercer essa escrita que ela tanto gosta. Mas dentro dela, ela fica sempre com aquela vontade do jornalismo. E isso, eventualmente, pode fazer com que mais tarde ela ou se arrependa ou ela comece a se questionar se ela está na profissão certa. E daí isso começa a mexer com satisfação. Será que ela se sente realizada fazendo aquilo que ela está fazendo? Por isso que é importante, quando você vai escolher, não ir só por aquilo que as outras pessoas veem em você ou por aquilo que você mesmo vê em você. É importante que você quebre um pouco, que você deixe de fazer as coisas com base apenas no seu pensamento e comece a pegar mais informações. Hoje mesmo nesse programa eu vou trazer aqui uma jornalista e ela vai poder dividir a experiência dela com você e você vai ver que na prática, de repente, isso pode ser para você, mesmo que alguém tenha dito que não. Então nós vamos sim hoje pegar na prática exemplos, porque é isso que vai fazer você ter uma visão mais ampla da profissão que você quer escolher para você e no caso hoje, o jornalismo. Olá, eu estou aqui hoje com a Daiane, que é jornalista, a Dai. Muito obrigada por ter vindo, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Carol. E a ideia hoje aqui é a gente bater um papo para tornar assim mais palpável para quem está nos assistindo em casa a questão do jornalismo, a profissão de jornalista. Porque o que eu vejo assim é que, principalmente entre os jovens ou até quem está querendo trocar de profissão, fica muito na teoria hoje, né? Então, assim, você que já tem uma certa experiência, já faz uns 2 anos que você trabalha como jornalista, né? Que a gente estava conversando ali. E você, com essa experiência, é trazer para a prática o que o pessoal não consegue ver quando está decidindo essa profissão. O que vale para qualquer profissão hoje em dia. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Primeiro, assim, na minha cabeça, eu penso assim em jornalista, e tem muita gente que pensa que eu sou jornalista, eu não sou jornalista, tá, gente? Eu não sou, só apresento um programa, mas não sou jornalista. Mas na minha cabeça, quando eu vejo um jornalista, eu já penso assim, a pessoa precisa ser desinibida, precisa gostar de falar para frente das câmeras, precisa ser, sei lá, extrovertida, enfim. Me vem essa imagem. E eu conheci você e o pouco que a gente conversou, eu falei assim, nossa, parece que ela é mais tímida, mais quietinha. Não sei se você é tímida, né? Não sei se é o teu perfil, mas foi a impressão que eu tive, a primeira impressão. Então, a primeira pergunta que eu te faço, essa minha impressão, será que é um mito? Ou tem um pouco a ver, assim? Quer dizer, quando você pensou, quero ser jornalista, o que você pensava? O que fez você decidir por essa carreira? Primeira coisa. Então, você tá certa em muitas coisas. Na verdade, eu decidi fazer jornalismo porque eu sempre gostei de escrever. Sempre foi uma coisa muito mais introspectiva mesmo. Mas a gente vai aprendendo na faculdade, né? Por isso que é legal você fazer a faculdade se você pensa seguir na profissão, assim. Porque daí você chega na faculdade pensando numa coisa e aí você vai descobrindo outras coisas, sabe? Até legal ir com a mente aberta, assim. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em falar em público, mas com as câmeras eu já tenho um pouquinho de facilidade porque eu fui adquirindo, fui aprendendo pela prática mesmo. Exato. Ou seja, não era assim, não foi que um ambiente que você cresceu, mas então é algo que para você tá tudo bem, é natural. Sim. Interessante você falar essa questão da escrita, porque eu tenho uma outra amiga que também é jornalista, inclusive é produtora deste programa, ela também me falou isso. Ela falou assim, nossa, eu gostava muito dessa questão de redação, de escrever, e você tá me trazendo o mesmo estímulo.
né, da escrita. Então, porque você tem que produzir os conteúdos, certo? Você tem que pesquisar. Como que é essa parte, assim, vamos dizer, os bastidores, assim? A gente, inclusive, está aqui num bastidor, né? Para escrever, você diz? É, você cria as histórias, você vai lá. Como que é? Como que funciona, assim, na prática? Então, o jornalista, mais do que qualquer coisa, ele tem que saber ouvir, né? Ele tem que estar pronto para ouvir as histórias das pessoas. Então, eu geralmente tenho entrevistados, né? Geralmente as matérias são com base nos entrevistados. Aí, às vezes, eu tenho que tirar o dia, tirar a tarde para ouvir o que a pessoa tem a dizer mesmo e depois passar pro papel, assim. Então, você vai lá, escuta a história e daí depois você... Aí você tem que ser fiel àquilo que ela falou, você pode pegar alguma outra fonte, você pode criar. Como que fica essa parte ali? Depende. Por exemplo, já aconteceu no meu trabalho de uma pessoa contar uma história, a gente achar que estava certo e, na verdade, tinha o outro lado da história que a gente acabou não ouvindo, então deu um problema. Um lado só. Sim, você sempre, se a pessoa A está falando de pessoa B, você tem que ouvir a pessoa B também. Tem que ouvir a pessoa B, porque você tem que ser, vamos dizer, imparcial, tem que ser bem verdadeiro com a história. Tem. Entendi, interessante. Ó. Então, assim, não é só porque a gente, às vezes, fala, gosto de redação, vou lá e vou escrever uma história do meu jeito, não é? Não pode mentir. Porque senão seria escritora daí, não ficção. Jornalista. Exato. Legal. Tá. Outra coisa que eu vou te perguntar. Eu sei que também para ser jornalista hoje em dia, precisa ter uma certa flexibilidade, né? Então, assim, eu não posso gostar só de escrever, não posso gostar só de câmera. Como que fica essa parte, assim, desenvolver essas habilidades? Como que você vê isso, esses desafios? Então, é o que eu estava falando, assim, às vezes você entra na faculdade pensando, eu quero escrever para esporte, por exemplo. E tudo bem, você pode até pensar nisso, mas... Pela tua aptidão. Só que você tem que entrar na faculdade com uma mente aberta, assim, porque talvez você quer o ramo esportivo, mas vai entrar para política, talvez você quer escrever, mas vai acabar na TV. Então você tem que ter a mente aberta mesmo, tentar se desenvolver em todas as coisas. Sim, e geralmente agora é muito raro uma pessoa ser contratada para fazer uma coisa só. Eu mesma achei que ia só escrever no meu trabalho, mas eu escrevo, eu faço vídeos para o canal, eu acabo cuidando do Facebook. Então, você tem que ir se desenvolvendo em todas as coisas mesmo. E você, em algum momento, assim, já ficou com algum medo? Sei lá, já travou em algum momento? Já aconteceu, de repente, sei lá, imprevistos? Acho que é o que deve mais acontecer nessa vida de jornalista, não sei, né? Porque a gente nunca sabe o que vai vir do outro lado, né? Sim. Acontece muito. Como eu falei, eu tenho um pouco de facilidade com as câmeras, mas eu tenho dificuldade com as pessoas. Então, se eu tiver que gravar alguma coisa e tiverem muitas pessoas olhando, às vezes eu tenho dificuldade. Igual estar aqui agora, assim, é tranquilo pra você. Mais ou menos. Tem várias pessoas aqui. Vocês não estão vendo, mas tem várias pessoas aqui nesse estúdio. Mas eu acho que quando é produção é mais tranquilo. Tá. Agora, quando tem, tipo, público mesmo, as pessoas estão ali, tipo, olhando o que você vai falar. Assim, falar em público pra você já é um pouco mais difícil ou não? É um pouquinho mais. A gente acaba desenvolvendo, mas ainda é um pouquinho. Só que isso nunca foi um problema pra você? Ou foi, em algum momento? Falar em público? Isso, você acha que essa tua dificuldade de falar em público te atrapalhou em algum momento na sua carreira como jornalista? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade. Esses dias eu almocei com a governadora, com a Cida Borghetti, e eu não consegui cumprimentar ela, porque eu fiquei um pouco tímida, um pouco retraída, assim. Mas... Você ficou mais... mas se eu tiver que entrevistar ela, eu entrevisto, numa boa. Agora, quando se trata de formar uma amizade, formar um laço... entendi. Então você separa bem a profissional do pessoal, por exemplo. Isso, tento separar bem. Porque a gente tem que ir à luta, né? Tem que fazer, tá lá pra fazer. Você vai fazer, isso não vai ser a questão. Para você, você tá definida nisso. Igual você falou, você trouxe até a questão, eu posso até trazer o meu gosto pessoal para pro profissionalismo, né? Pro jornalismo, mas eu não posso ser fechada, porque senão eu vou, sei lá, perder oportunidades ou vou deixar de me desenvolver. Sim. Isso. Né? Tinha muita menina, assim, quando eu fiz faculdade, que ia, às vezes, fazer matéria de salto alto e tal. E tudo bem, só que, às vezes, você vai precisar ir pra comunidade, às vezes. Eu já fui cobrir matéria de enchente que teve ali na SIC, sabe? Então, você tem que estar preparada pra tudo, assim. Nem que vá de galocha, mas tem que estar preparada mesmo. Legal, legal. Tá, e me fala assim, principalmente para quem está em casa agora, né, te vendo, se espelhando em você, pensando, né, se vai definir mesmo, tô pensando em jornalismo, é para mim, não é? O que você acha que a pessoa deveria olhar para ela? O que ela poderia olhar assim, como eu tomo essa decisão?
tua opinião? Eu acho que, por mais que talvez a pessoa seja um pouquinho tímida, ela tem que ter uma facilidade em se comunicar, primeiramente. Porque jornalismo é comunicação. Assim como publicidade, como relações públicas. Tem que ter facilidade para escrita. Talvez, assim, eu não entrei na faculdade sendo a melhor escritora do mundo, eu achava que era, depois eu descobri que não. Mas você tem que ter uma facilidade, assim, para contar histórias, tem que saber ouvir as pessoas. O jornalismo é muito de você saber lidar com as pessoas mesmo, de saber ouvir, de saber se colocar no lugar delas, sabe? Então você teria que desenvolver habilidades de escuta, de se relacionar com pessoas, de escrita, de comunicação. Sim. Você acha que basicamente isso eu acho que, vamos dizer, seria a base de um crescimento nessa carreira ou do sucesso nessa carreira, por exemplo? Acredito que sim. Eu acho que é importante também, talvez, ter uma veia artística, assim. Porque eu acho que o jornalismo é muito artístico, se você for pensar, né? Para inovar. Não é uma coisa cálculo, aquela coisa fechada. Você tem que ter a mente aberta para as coisas mesmo. E assim, você tem quantos anos? Você tem? 23. 23. Você vê diferença, por exemplo, do jornalismo que a gente vê hoje no YouTube, do que a gente vê na TV, na rádio? Você acha que tem diferença ou não? Ainda mais que você tocou nesse assunto de veia artística, assim. Acho que tem um pouco. Acho que o YouTube ele dá um pouco mais de liberdade, assim. Na televisão você tem o tempo, geralmente, né? Porque sempre tem o programa seguinte, você tem que respeitar. Quando você trabalha para uma emissora também, você tem que respeitar o posicionamento daquela emissora. Agora, se você tem um canal no YouTube, fica a teu critério. Mas em assim. termos de apresentação, você acha que não? Seria a mesma coisa que você aprendeu lá na faculdade, você pode aplicar no YouTube, na TV, no rádio, ou tem diferença? Depende. Por exemplo, na faculdade a gente aprendeu mais TV, né? No quesito de audiovisual, assim, e documentário também. Mas o nosso TCC foi de web documentário, já é uma coisa mais atual, assim, para YouTube, por exemplo. Então, geralmente pode ser uma coisa mais descontraída, assim, né? Na TV, às vezes, tem que ser uma coisa um pouquinho mais formal, porque depende de quem está assistindo. Mas no YouTube, às vezes, você pode usar uma bermuda, falar em gírias. Ou seja, então, para quem ali tá bem jovem, né, falando assim, esse negócio de jornalismo não quero trabalhar com isso, com aquilo, então acho que a primeira coisa é flexibilizar, né, e saber que pode desenvolver tudo isso, porque todas essas habilidades que você citou, todos nós podemos desenvolver, né, então te agradeço por ter vindo mais uma vez, obrigada pelas valiosas dicas, espero ter ajudado você que está em casa a definir aí se você quer mesmo jornalismo, se quer outra coisa, se é para você mesmo, se não. Obrigada, Dai. Carol. Obrigada. Você viu como que é interessante escutar a experiência de uma outra pessoa? Eu mesma quebrei um padrão de pensamento que eu tinha sobre jornalista. Eu achei que tinha que ser uma pessoa extrovertida, falante, que gostava de se expor na frente das câmeras. E quando eu escutei a história da Dai hoje, eu vi que não, que uma pessoa introspectiva também pode desenvolver essas habilidades se ela sente que é isso que ela quer. Então ela começou ali com a escrita e ela sabe que precisa desenvolver comunicação, que ela precisa estar sempre focada em escuta, em pessoas, mas isso não impede uma pessoa mais introspectiva também de buscar algo que seja mais público, como o jornalismo. Isso até me fez lembrar da minha história, porque quando eu era criança eu tinha uma vontade muito grande de ser professora. E eu muito tímida, não parece muito, mas eu sou tímida, eu não me via assim na frente de uma sala de aula. E hoje eu falo na frente de uma câmera, então assim, são habilidades que todos podemos desenvolver. Então se você tem a possibilidade de se aproximar mais de alguém que já exerce a profissão que você sonha, para você começar a quebrar esses paradigmas, para você perceber o que é necessário naquela profissão, se você pode desenvolver e começar a trabalhar nisso, vai ser muito gratificante para você saber que já está indo para uma profissão correta, certa para você. Eu tenho um primo que ele quer fazer medicina e ele tem a oportunidade de ir atrás de um médico, ver como que é o dia a dia de um médico. Então, se você tem essa possibilidade, você pode até arrumar um trabalho naquela área para você ver como que é na prática. O ideal é isso. Vá para a prática antes de escolher isso como profissão. Seja com um estágio, seja de graça só para aprender, seja vendo alguém trabalhar. Essa é a dica que eu dou para você. Então, se você gostou desse vídeo, aproveite e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, seja aquelas pessoas que estão escolhendo uma profissão agora ou aquelas que estão querendo mudar de profissão, tenho certeza que vai poder ajudar. Já aproveita, já se inscreve no canal e já deixa o seu like. Obrigada, até mais!